O Programa de Sangue para Serviços Armados dos Estados Unidos. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Desde que o homem passou a construir armas e batalhar por algum ideal, seja para caçar seu alimento ou simplesmente como busca maciça de poder desde a Idade da Pedra, a quantidade de baixas durante conflitos frente a frente relacionada a choque hipovolêmico, quando o volume de sangue é criticamente baixo por conta de algum ferimento grave, tornou-se o maior pesadelo de todos os envolvidos no beligerante. E foi a partir desse contexto que o Departamento de Defesa americano, já durante a Primeira Guerra Mundial, passou a formular questões e soluções para este problema, com a finalidade de atender a demanda de militares que sofrem grandes perdas de sangue. Atendendo a essa necessidade, que em 1952 foi estabelecido o Programa de Sangue para Serviços Armados americano, ou Programa de Sangue Militar, através da Ordem Presidencial, como parte do Programa Nacional de Sangue. O Programa de Sangue opera em 151 locais em todo o mundo, o que configura mais de 80 bancos de sangue e centros de doação, dos quais mais de 35 são licenciados pela Food and Drug Administration, uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos responsável pela proteção e promoção da saúde pública dos americanos, uma agência muito semelhante à Anvisa aqui no Brasil. O programa conta com mais de 800 militares e civis do Exército Americano, Marinha Americana e Força Aérea Americana, sendo criado exclusivamente para fornecer hemoderivados e outros serviços de sangue para toda a comunidade militar americana em todo o mundo, em tempos de paz e guerra, sendo uma das 4 organizações que garantem que o país norte-americano tenha um suprimento de sangue potente e seguro. Nesta imagem, disponibilizada pelo site oficial do programa, é possível esclarecer todas as informações referentes aos componentes sanguíneos, seus grupos e compatibilidade frente às transfusões. Desde a Guerra da Coreia, o Programa Militar de Sangue forneceu mais de 1,5 milhão de unidades de sangue para tratar membros do serviço doentes e feridos no campo de batalha. Hoje o programa mantém 65 mil unidades de sangue congelados e 5 mil unidades de células líquidas o tempo todo, a fim de atender aos requisitos de prontidão em guerras como no Iraque, na Síria e no Afeganistão, que são as principais áreas atuais que os Estados Unidos estão ativos. Quando devidamente conservados e refrigerados a temperaturas específicas, alguns hemoderivados possuem duração exclusiva. Por exemplo, as plaquetas duram apenas 5 dias, os glóbulos vermelhos duram de 35 a 42 dias e o plasma congelado fresco dura 1 ano. Conforme levantamento bibliográfico do canal Área Militar, segundo o coronel médico do Exército Americano, John Holcomb, quando o sangue não é mantido na temperatura certa, muito visto em campo de batalha, as membranas celulares quebram em um processo chamado hemólise. Em algum momento, caso esse sangue que se encontra incompatível for utilizado, começa a causar danos significativos ao paciente, como insuficiência renal e morte. Em outubro de 2001, uma política severa foi aprovada e culminou consideravelmente no número de militares potencialmente sadios em doar sangue. Como resultado dessa política, o pessoal que viveu ou viajou extensivamente na Europa e no Oriente Próximo não pode mais doar sangue pelo fato da possibilidade de transmitir a forma humana da doença da vaca louca através de produtos derivados do sangue. Enquanto o sangue é doado por doadores militares, o processamento, armazenamento e transporte de sangue acarreta custos significativos. Quando o programa não pode coletar sangue suficiente, o programa passa a comprar produtos de agências civis, como a Cruz Vermelha, a um custo médio de cerca de $250 por unidade. Atualmente existe um problema muito sério ocorrendo com o programa de sangue, e que foi alvo de críticas recentemente. Uma onda de apoio de indivíduos entusiastas e apaixonados pelo país e que não são militares de serviço ativo, mas que desejam oferecer seu sangue como ajuda para salvar vidas, não são chamados pelo governo para doarem sangue.
Com toda certeza, a vivência em ambiente hospitalar é distinta dos cenários bélicos, onde os operadores especiais médicos e enfermeiros trabalham diretamente no conflito com baixo recurso tecnológico e suprimento médico. Muitas vezes, as ferramentas de trabalho são soro fisiológico para fazer volume, adrenalina, torniquete e evacuação rápida para centros de saúde. Apesar disso, os militares têm alma guerreira e o que acharem necessário para salvar vidas, eles o farão no campo de batalha.